Olá, boa tarde, boa sexta-feira para você. Muito obrigado pela companhia com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo. Telejornal NT Sul começando com as principais informações do dia. Vamos aos destaques desta edição. Cachoeira do Sul vai ganhar 28 novas casas. O governo federal confirmou o repasse de R$ 4.200.000 para moradias destinadas às famílias atingidas pela enchente do ano passado. A prefeitura já se prepara para iniciar as obras. Foi a contrapartida do município, a elaboração dos projetos detalhados, a doação da área e nesta área obrigatoriamente precisa contemplar todos os equipamentos públicos. E hoje tem alerta do veterinário Edson Salomão sobre um perigo escondido. Hoje no quadro Vida Animal vou comentar sobre a utilização da água proveniente do ar-condicionado para fornecer e hidratar cães de rua. Domingo é Dia Internacional da Mulher. Por isso, hoje a gente traz um exemplo que rompe barreiras e desafia estereótipos. Cada vez mais, elas mostram que força e competência não tem gênero. Você vai ver mulheres que decidiram aprender novas profissões e hoje operam máquinas pesadas, de patrolas a retroescavadeiras, realizando sonhos, movendo toneladas e transformando realidades. Tem gente que olha com um olhar meio ruim e tem muita gente que acha o máximo, que abana, que é fã. E na entrevista do dia, Thelma Tomás bate um papo com Ângela Chu, a mulher do ano, homenageada pela Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul. O bom de ser mulher é que nós somos várias em uma só, né? Nós somos capazes de desempenhar múltiplas e simultâneas funções. E a gente já começa também esta edição fazendo aqui a nossa homenagem a todas as mulheres em virtude do Dia Internacional da Mulher que acontece no domingo. E você, quem é a mulher que inspira, que é inspiradora para você? Mande a sua mensagem, a sua participação aqui no NT Sul. Nosso WhatsApp para você dar o seu recado é o 51997697129. Mande seu áudio, sua foto, seu vídeo. Faça o NT Sul junto com a gente. Nossas lives também já estão no ar. Você pode participar por meio do Facebook, facebook.com/TV Cachoeira e ainda em nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta sexta-feira está no ar. E a gente começa esta edição com notícias do litoral norte gaúcho. O final de semana está chegando e muita gente ainda está curtindo a praia. Afinal de contas, o verão não terminou. Olá! Então, chegamos para o último boletim de verão deste ano, começando com um fato inusitado que aconteceu na beira da praia de Capão da Canoa nesta semana. Isso mesmo, uma capivara resolveu curtir o mar. Pois é, o animal entrou no mar e foi a diversão para quem estava ali por perto. Acabou vindo pelas primeiras horas da manhã, viu ela tomar banho, mas não durou muito tempo não, porque a patrã foi acionada e veio resgatar a capivara, até mesmo para evitar problemas maiores com o próprio animal e também para a segurança de quem estava por perto. E a semana foi de tempo bom por aqui. Muito calor e mar calmo fez com que o movimento seguisse intenso no litoral durante o último final de semana. Claro que bem menor que na semana anterior, porque agora a Operação Verão já terminou e também houve uma redução drástica de guarda-vidas. E como já é de costume, né? Por isso é importante redobrar os cuidados ao entrar no mar. A boa notícia é que o calorão vai continuar e os finais de semana ainda terão bastante movimento aqui pelas praias do litoral norte. As cidades aqui da região, elas deverão manter suas estruturas e serviços de verão pelo menos até o final deste mês de março. E as cidades como Capão da Canoa, Torres, Tramandaí, elas já seguem com tudo funcionando normalmente durante todo o ano, porque são cidades com maior fluxo e também com maior população. E para esse final de semana o tempo vai ser bom. Claro que tem aquela possibilidade de pancada de chuva de verão, chuva passageira, mas vai dar praia.
E eu vou ficando por aqui, deixando o meu agradecimento à TV Cachoeira por mais este ano de parceria na temporada e um forte abraço a todos os cachoeirenses que nos acompanharam ao longo desta temporada. Fiquem todos com Deus e até 2027. Até, muito obrigado, Everson, pelas informações, por nos atualizar com informações sempre quentinhas do litoral norte do Rio Grande do Sul ao longo desta temporada. Gente, a inserção das mulheres em serviços habitualmente executados por homens cada vez mais se torna comum, a ponto delas se permitirem buscar, aprender uma nova profissão para realizar o sonho profissional. E olha esse exemplo, mulheres operam máquinas pesadas como patrola e retroescavadeira. E felizmente, cada vez mais se confirma aquela expressão que diz que mulher está onde ela quiser, faz o que ela desejar. Profissionalmente também, as mulheres estão inseridas em todos os setores e naqueles onde habitualmente os homens dominam, elas também já estão chegando. Felizmente, aqui em Cachoeira do Sul, nós temos uma operadora de máquinas, a Andressa. Ela menciona que não tem muitas mulheres nesta profissão, né, Andressa? Aqui no Rio Grande do Sul, pouquíssimas, se não a única, tu aqui em Cachoeira do Sul? Eu não sei de nenhuma ainda, só fora em outros estados, por enquanto. Conta pra gente um pouquinho da tua trajetória. No que tu já trabalhou e por que a opção por ser operadora de máquinas? Foi uma coisa que eu achei diferente. Quando eu vi a vaga, eu achei que poderia abrir horizontes, fazer uma coisa diferente, crescer de uma maneira diferente para uma mulher. E fui testar. E aí foi dando certo. Até hoje está tudo correndo bem. No que tu já trabalhou antes disso? Eu trabalhei em loja, eu trabalhei de auxiliar administrativo e só, mas nada nesse ramo, assim, nada parecido. Quando surgiu aquela vaga, tu já tinha em mente a intenção de trabalhar nisso ou tu pensou que na hora, opa, eu acho que eu posso trabalhar nisso? Eu me interessava por caminhão, mas aí quando eu vi a vaga, brilhou uma coisa totalmente diferente, totalmente um desafio para mim e resolvi arriscar. Daí deu certo, tu não tinha nenhuma experiência, não sabia nada. A vaga foi para uma mulher aprender, para incluir uma mulher no ramo, que seria uma coisa inacreditável até o momento, pelo meio que a gente trabalha, é bem complicado. Daí tinha mais mulheres ou tu foi a única? A única, a primeira. Era uma ideia inovadora. Como é que foi tua inserção? Como é que foi teu início? Conta um pouquinho pra gente. O início foi bem complicado, assim, o meio dos colegas em si, meio que não aceitavam, meio que um preconceito, uma negação, foi bem complicado. Tu já está há 3 anos trabalhando como operadora de máquinas. Só retroescavadeira ou alguma outra máquina? Qualquer máquina, na verdade. Trabalho em qualquer uma. É difícil? Como é que é atuar? Porque tu aprendeu na prática, né? Não fez um curso prévio, tu foi lapidada na prática. É bem difícil até pegar o jeito de tudo, até acostumar, até é bem difícil. Hoje em dia, até uma oportunidade para uma pessoa que não tem curso, que não tem experiência, é quase impossível. A minha realidade foi uma coisa única, entrar assim sem ter um conhecimento prévio. Hoje, como é que as pessoas reagem quando te veem operando uma retroescavadeira? É bem dividido, assim. Tem gente que olha com um olhar meio ruim e tem muita gente que acha o máximo, que abana, que é fã. Tem bastante. É. Bom, tem um detalhe, está nos acompanhando aqui nesta gravação a Fernanda. A Fernanda é pupila, digamos assim, da Andressa, porque a Andressa aprendeu por conta, mas Andressa, tu também já está ensinando outras mulheres e homens também que querem aprender. A gente participou de um curso do quartel e um curso do SEAC. Eu dei aula lá e no SEAC também. E como é que está sendo para ti passar essa tua experiência, esse teu aprendizado? É muito gratificante, a gente se torna amiga dos alunos e tudo, e ainda mais tentar inserir uma mulher numa coisa que eu entrei para tentar abrir um caminho, para tentar fazer uma coisa diferente, para mim é um orgulho, é uma felicidade. Está sendo legal. Tá. Bom, eu vou agora ir ali, no outra ponta, conversar um pouquinho com a Fernanda que está finalizando este
curso, esse aprendizado de operadora de máquinas com a Andressa e que está sendo inserida aos poucos também neste mercado tipicamente masculino, mas que as mulheres estão tomando conta. Oi, Fernanda, tudo bem? Tudo bem. Conta pra mim, o que te motivou a querer operar uma retroescavadeira, ser operadora de máquina? Quando eu descobri que tinha uma mulher, aí eu quis de vez, né? Aí eu fui fazer o curso. A gente teve as aulas teóricas e fomos para as práticas. Eu era a única mulher da turma, né? E a instrutora. E, inclusive, quando a gente fez as aulas, as práticas, eu fiquei meio desanimada, que o meu primeiro contato foi com o instrutor homem. E aí os meninos estavam fazendo o curso, eles falaram para mim assim, não, calma, que tu vai ver que com a mulher é bem diferente, ela tem paciência e ela ensina com aquele amor. E aí foi isso que aconteceu. Eu e a Andressa, a gente acabou se aproximando, ficamos amigas, e aí eu quis fazer o curso, concluí o curso agora, né? E eu tô pensando seriamente em entrar para essa área também. Investir nessa carreira de operadora de máquina. Investir nessa carreira e fazer que nem a Andressa, né? Porque ela é uma inspiração. Né, porque é bem assim, preconceituoso dos homens, eles não admitem, e ela é melhor que muito homem. Não estou, né, desfazendo, mas ela é muito boa no que ela faz. Qual é a tua expectativa com relação a essa profissão, essa nova vida profissional que tu está tentando entrar, ser inserida? Minhas expectativas são as melhores, né? Eu gostaria, assim, é um serviço que me atrai, é algo que sai da rotina. Não é todo dia a mesma coisa, né? Embora tu vai estar todo dia trabalhando naquela máquina, todo dia é diferente. E me atrai muito, eu quero aprender muito com essa profissão. Tá bom, então. Eu vou voltar para ali, para o lado da Andressa, porque eu vou conversar com uma outra pessoinha que está aqui nos acompanhando também, que é a filha da Andressa, a Lara. Lara já está aqui sentadinha do lado da Andressa. Lara, quantos aninhos tu tem? 9. Conta pra mim, como é que é ter uma mãe operadora de retroescavadeira, operadora de máquinas? Como é que os coleguinhas veem isso? Legal. E tu acha que é um trabalho diferente para mulher, assim, que é um trabalho que habitualmente só os homens que trabalham operando máquinas, né? Tu acha que é um trabalho diferenciado? Não, não é. Não é? Não. Por quê? Porque pra mim é normal, algumas mulheres trabalham de máquinas. É? Sim, Mulher tem capacidade também, né? sim. Sim. E se é a tua mãe, mais ainda, né? Uhum, Tu tem orgulho dela? sim. É? E tu te vê, tu te imagina quando tu crescer fazendo esse tipo de serviço? Uhum, Uhum. sim. Será que vai aprender também? Eu acho que sim. Obrigada, Lara, pela participação, viu? Vi. Viu? E aí, mamãe? A filha é meio tímida, né? Mas a gente vê que tem orgulho no que ela fala, né? Tem o respeito. Que recado tu teria para dar para as mulheres que estão nos assistindo? Porque a gente sabe que as diferenças persistem, existem, apesar dos avanços, né? Cada ano a gente procura mostrar aqui no NT Sul mulheres desbravadoras, mulheres que se impõem no que fazem, né? Que se orgulham do que fazem, mas a gente sabe que o desafio ainda tem muita estrada para ser vencida, né? Que recado tu teria para essas mulheres? Eu acho que nada é impossível para ninguém e muita persistência e coragem, porque nada vem fácil e a gente tem que ocupar um lugar que as pessoas não querem que a gente ocupe, de um jeito ou de outro. Então, eu mantive firme até conseguir e qualquer pessoa pode, qualquer mulher pode, é só o que um homem pode fazer, uma mulher também pode. É um pouco mais difícil, é um caminho mais longo, mas não é impossível. Muito bom. E você de casa que está nos acompanhando, quer contar a história também de uma mulher inspiradora aí na sua vida, alguém que foi determinante ou que você admira pelo histórico de luta? Conte pra gente, mande a sua mensagem, porque daqui a pouquinho tem o nosso primeiro bloco de interatividade e a gente quer ouvir você. Tá na telinha aí o WhatsApp 51997697129, vá participando com a gente. Bom, e agora é hora de destacar aqui no NT Sul as notícias internacionais que mais repercutiram durante a semana. E é claro, a gente traz um resumo da guerra no Oriente Médio, as implicações da falta de combustível em Cuba e a condenação do pai de um adolescente, autor de um ataque a tiros em uma escola dos Estados Unidos. Todos os detalhes agora no quadro Semana pelo Mundo.
A guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã se intensificou no último fim de semana após ataques coordenados de forças americanas e israelenses contra instalações militares, bases de mísseis e centros de comando iranianos. A ofensiva, lançada com o objetivo de enfraquecer o programa nuclear e a capacidade militar do Irã, atingiu diversos alvos em cidades estratégicas, eliminando membros da liderança política e militar iraniana. Em resposta, o Irã iniciou uma série de ataques com drones e mísseis contra Israel e contra bases militares dos Estados Unidos espalhadas pelo Oriente Médio. A guerra já provocou milhares de mortes, fechamento de rotas de petróleo e mobilização de aliados iranianos. A comunidade internacional acompanha a escalada com preocupação, enquanto governos estrangeiros pedem cessar-fogo e negociações para evitar uma guerra ainda maior no Oriente Médio. Os voos da Air France para Cuba vão ser suspensos devido à escassez de combustível na ilha a partir de 29 de março. A companhia aérea afirmou que os clientes com reservas vão ser contatados individualmente e vão ter a opção de mudança de data ou reembolso. E nesta quarta-feira, um novo apagão em massa afetou 2/3 da ilha. A energia foi reconectada durante a madrugada. A rede elétrica do país sofre cortes de fornecimento com frequência, devido ao envelhecimento da infraestrutura e à escassez de combustível. Este é o 5º apagão generalizado desde o final de 2024. A situação se agravou devido aos conflitos entre Cuba e Estados Unidos. Desde 9 de janeiro, nenhum petroleiro atracou na ilha. E a justiça americana declarou como culpado o pai de um adolescente que matou 4 pessoas em um ataque a tiros em uma escola dos Estados Unidos em setembro de 2024. Um júri no estado da Geórgia indiciou Colin Gray, de 55 anos, por assassinato em segundo grau, homicídio culposo e outros delitos relacionados ao ataque, cometidos por seu filho Colt. 2 estudantes de 14 anos e 2 professores morreram e 9 pessoas ficaram feridas. Na época, Colt tinha 14 anos, foi denunciado como adulto e aguarda a definição da data do julgamento. Mas a condenação do pai, segundo o júri, se justifica por ele ter comprado para o filho no Natal de 2023 o rifle AR-15 usado no tiroteio, apesar dos alertas de que Colt já havia ameaçado realizar um ataque a tiros. A defesa declarou que Colin desconhecia as intenções do filho. E olha, não perca, hoje à noite, aqui na tela da TV Novo Tempo, temos 2 programas especiais, às 9 horas da noite. Um programa tratando sobre esse conflito no Oriente Médio, que está arrastando muitos países para esta questão. Então não perca, a partir das 9 horas da noite. E um pouquinho antes, às 8, um programa especial tratando da situação de Minas Gerais, zona da Mata Mineira, em que muitas pessoas perderam até mesmo as suas vidas, mas também o impacto que acontece para as famílias que perderam suas casas, perderam a sua renda, um programa especial em parceria com a ADRA. Então não perca, hoje à noite, programação especial aqui na tela da TV Novo Tempo. Gente, a Prefeitura de Cachoeira do Sul recebeu da Secretaria Nacional da Defesa Civil a confirmação do repasse de R$ 4.200.000 para a construção de 28 casas. As moradias devem ser destinadas a famílias já selecionadas pelo município, vítimas da enchente de 2025. É isso mesmo, Daniel. A Secretaria Nacional da Defesa Civil confirmou o empenho dessas 28 casas para Cachoeira do Sul, destacando-se que essas residências já têm destinação selecionada pelo município, através de um trabalho que a Prefeitura realizou no ano passado, no final do ano passado, no segundo semestre do ano passado, para selecionar essas famílias que foram atingidas, tiveram residências afetadas pela enchente de 2025. Secretária Paula Braga conosco para dar mais detalhes. Secretária, esse trabalho realizado no segundo semestre de 2025 foi que selecionou as famílias, quais os critérios e condições e o que vem por aí?
Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade, TV Novo Tempo. É importante que a comunidade cachoeirense compreenda como se deu esse processo de seleção. A Defesa Civil, a partir da enchente que avassalou nossa cidade no mês de junho de 2025, 37 residências tiveram danos graves, danos estruturais. Essas fichas dessas famílias chegam por meio do cadastro da Defesa Civil e são encaminhadas à Secretaria de Gestão e Governança. A partir de então, a engenheira Daniele e o arquiteto Rodrigo, juntamente com a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social, realizaram as visitas em loco para avaliar a condição de vulnerabilidade social destas famílias e, por óbvio, os danos, o tamanho dos danos estruturais nessas residências. Estes 37 projetos que substituiriam essas casas foram submetidos à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Desses 37 planos de trabalho, 28 foram aprovados, dentro dos critérios estabelecidos pela União, pelo governo brasileiro. Nós recebemos esta excelente notícia para a cidade na segunda-feira e o recurso está empenhado, a notificação de empenhamento foi informado no dia de ontem à nossa secretaria. Daqui para frente, quais são os próximos passos? O município de Cachoeira agora avalia 3 áreas para que estas 28 residências sejam construídas. De que forma? Vai passar por um processo, a gente precisa detalhar agora os projetos dessas unidades habitacionais no modelo de núcleo habitacional, ou seja, as 28 residências serão colocadas na mesma área. 3 áreas no município estão sendo avaliadas porque a gente precisa, é uma exigência do governo federal, a contrapartida do município. Qual é a contrapartida do município? A elaboração dos projetos detalhados, a doação da área e nesta área obrigatoriamente precisa contemplar todos os equipamentos públicos que são energia, saneamento, atendimento pluvial, escola, transporte público e unidade de saúde. Secretária, 4,2 milhões é o projeto total, o valor total. De que maneira vai ser aplicado, investido essa verba neste projeto? Funciona da seguinte forma, é 3 milhões e 400 mil diretamente destinado à construção dessas novas casas e outros 800 mil devem ser utilizados para a transformação dessas áreas que antes estavam alagadas em áreas em bens públicos, ou seja, em áreas de uso comum que não sejam mais habitadas. Secretária Paola, a partir de agora, que prazo mais ou menos? Porque essas famílias seguramente já estão na expectativa, e sonhando com nova moradia. Quais são os prazos? Tratando-se de liberação de recurso público, a gente trabalha dentro daquilo que é real. Então, geralmente, nós temos aí uma janela de 6 meses até 180 dias para confirmação do processo de licitação. Depois disso, nós dependemos da liberação do recurso pela União, porque, vê bem, eu preciso que os cachoeirenses compreendam, existe uma diferença entre transformar o que é empenho, o que é papel, o que é financeiro, em monetário, em dinheiro, em recurso. Então, essa janela de tempo deve demorar mais ou menos 1 ano, até 1 ano. Obrigada, então. Daniel Nunes, atualizações sobre habitação, uma grande falta, uma grande deficiência em Cachoeira do Sul e projetos que estão em andamento a gente traz para os nossos telespectadores e seguramente a gente segue acompanhando. Eu volto contigo no estúdio. Muito obrigado, Lena, pelas informações. E agora o espaço da informação é do telespectador. Você que está acompanhando o telejornal, manda o seu recadinho para a gente, o número que está aparecendo na telinha e faça o telejornal NT Sul junto comigo aqui. Quer ver quem está participando com a gente? Maria Manuela. Tenho orgulho de ser borracheira. Sou proprietária e trabalho na borracharia Carvalho, na rua Conde de Porto Alegre, 270. Muito bom, Maria. Obrigado pela participação. Um abraço para ti. Desde já, a nossa homenagem em virtude do Dia Internacional da Mulher, que acontece no domingo. E hoje a gente está trazendo aqui histórias de mulheres que estão desbravando em diferentes profissões. Trouxemos a reportagem falando de mulheres que trabalham com maquinário pesado, um ambiente que normalmente é dominado por homens. E agora tem aqui também a participação da Maria, trabalhando como borracheira, como empreendedora. Muito obrigado, Maria, pela tua participação. Um grande abraço para ti aí, para tua família, para todos que trabalham contigo, tá bom? Quem mais? Mais recadinhos? A Lívia está participando aqui. Quero homenagear a minha mãe, Fabiane Santos, pelo Dia da Mulher. E eu creio que tem foto aqui que a Lívia manda pra gente, né?
Não temos a foto? Então tá bem. Um abraço para Lívia e um grande abraço aí para Fabiane Santos também, por conta do Dia Internacional da Mulher. Mais um recadinho na tela, a participação de Marley Trindade. Meu neto é fã do programa, gosta muito quando aparece você, Daniel. Quero que você mande um oi para ele, se chama Luiz Eduardo e está assistindo você agora. Obrigado, Marley. Nosso abraço para o pequeno Luiz Eduardo. Tudo de bom aí, obrigado pelo carinho de vocês. Um abraço para toda a família, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta para a tela e traz mais recadinhos aqui. Você de casa pode continuar participando, pode continuar interagindo, contando a sua informação, fazendo homenagens do Dia Internacional da Mulher, comentando as reportagens e contando o que acontece aí onde você está, tá bom? Conto com a sua participação daqui a pouquinho. A seguir, o veterinário Edson Salomão alerta sobre um perigo escondido. Hoje no quadro Vida Animal vou comentar sobre a utilização da água proveniente do ar-condicionado para fornecer e hidratar cães de rua. E na entrevista do dia, Thelma Tomás bate um papo com Ângela Chu, a mulher do ano, homenageada pela Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul. O bom de ser mulher é que nós somos várias em uma só, né? Nós somos capazes de desempenhar múltiplas e simultâneas funções. O intervalo é rápido, continue com a gente aqui na TV Novo Tempo. Meio-dia e 31, já estamos de volta aqui na telinha da TV Novo Tempo, Telejornal NT Sul no ar. Muito obrigado a você de casa pela companhia. Bom, estamos aí com o fim de semana quase chegando, é hora da gente falar das questões meteorológicas, começando com imagens ao vivo, aqui do centro da cidade de Cachoeira do Sul. Nesse momento, céu azul predominando, sol predominando, poucas nuvens, mas tem no radar uma preocupação, inclusive, para todo o estado do Rio Grande do Sul, com temporais. A gente tem uma área de instabilidade forte que está se aproximando, ingressando por regiões mais ao sul e ao oeste do estado. E essa área de instabilidade deve, inclusive, tomar conta de todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, tem risco de temporais hoje e também amanhã. A gente confere detalhes agora na previsão do tempo. Sexta-feira em Cachoeira do Sul, tem sol entre nuvens e chance de chuva em baixos acumulados. Mínima 21 graus e máxima 31. Sábado tem um pouco mais de condição para chuva, mínima 21 graus e máxima 26. Domingo deve ter tempo firme, com sol entre nuvens e temperaturas agradáveis, mínima 20 e máxima 26 graus. Veja a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. A aproximação de uma frente associada a uma área de baixa pressão deve provocar a formação de nuvens de grande desenvolvimento vertical e topo frio sobre o Rio Grande do Sul. As primeiras células de tempestade devem ingressar no estado pelas regiões oeste e sul, como a gente vê no gráfico. Ao longo da tarde, os temporais tendem a se espalhar, com previsão de chuva de curta duração. Além disso, tem risco de descargas elétricas, rajadas de vento e queda isolada de granizo. Os volumes devem variar bastante entre as regiões, mas em pontos localizados a precipitação pode chegar a cerca de 50 milímetros. Para o sábado, a previsão indica alto risco de vendavais em cidades da Zona Sul e no entorno da Lagoa dos Patos. Áreas da Costa Doce, do litoral e pontos da região metropolitana de Porto Alegre também estão em área de maior atenção para ventos fortes. A instabilidade deve continuar ao longo do dia, especialmente na metade norte do estado. Vamos ver as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 35 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 30. 30 também em Passo Fundo, na região norte. Em Santa Maria, na região central, 33. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, 28. E 29 em Pelotas e Rio Grande, na região sul. E vamos ver mais recadinhos aqui da nossa audiência, começando esse bloco de interatividade
pelo Facebook, nossa página, facebook.com/TV Cachoeira, onde nós também temos uma live com o mesmo conteúdo que vai ao ar na televisão, vai ao ar no YouTube, vai ao ar também no Facebook. E aqui no Facebook está participando com a gente Joana Machado, Daniel Orquiz, desejando uma ótima sexta-feira, um bom fim de semana a todos. Muito obrigado, amigos, pela participação. É o que a gente deseja a vocês também. Vamos dar uma passadinha aqui no YouTube, no youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo, tem o chat da live no YouTube e o povo vai participando todos os dias por aqui. Aliás, antes de tudo, você que está nos acompanhando, se quiser, claro, compartilhe as nossas lives do Facebook, do YouTube, compartilhe com seus amigos, assim a gente chega mais longe e vamos discutindo sobre aquilo que faz sentido para a comunidade de Cachoeira do Sul e para outras regiões do nosso país também, né? E é claro, aquilo que às vezes para você é uma demanda, para o seu vizinho, para o outro pode ser uma demanda também, esses assuntos vão ganhando corpo com mais gente participando e a gente consegue buscar respostas. Então, não deixe de participar e de compartilhar as nossas lives. Aqui no YouTube está com a gente a Luciane Moraes, desejando também uma boa sexta. Obrigado, Luciane. Cláudio Roberto também está participando. Obrigado, Cláudio, pela tua participação. O Claudiano Santos, o Nazareno Azevedo, meu abraço, meu carinho a vocês. Na telinha, recados do nosso WhatsApp, a Juliana Silveira, de Restinga Seca, está participando. Também trabalho como borracheira, com meu esposo, em Restinga Seca. Muito bom, obrigado, Juliana, pela participação. Antes teve uma telespectadora aqui de Cachoeira que contou, né, sobre a sua profissão, sobre o seu empreendedorismo. E a Juliana, olha aí, mais uma que apareceu, né? Muito bom, obrigado, Juliana, pela participação. Um abraço para ti, para o teu esposo e nosso desejo também de um feliz Dia Internacional da Mulher que acontece no domingo. Quem mais? Mais recado na nossa tela. A Elaine está participando, fazendo aqui uma reivindicação no bairro Noêmia, na rua Ricardo Rodolfo Dreves. Tiraram a parada de ônibus e não colocaram mais. Estamos precisando. Quando calçaram, deixaram ela tirada em um terreno baldio. Em um dia de chuva, fica difícil. E olha aí como que tá. O que era paradinha de ônibus, né, para o pessoal se abrigar da chuva, tá aí jogada, não é? Então deixamos esse apelo para que a prefeitura verifique o caso, se era a responsabilidade da empresa que fez essa obra de calçamento aqui, que a Elaine está mencionando, que coloque a parada, né? Deixe ali no local, porque com certeza ela é muito relevante, muito necessária para os moradores. Obrigado, Elaine, pela tua participação com a gente aqui no Telejornal NT Sul. Bom, agora está na hora do nosso quadro Vida Animal, sempre às sextas-feiras aqui no Telejornal NT Sul. O veterinário Edson Salomão traz dicas relevantes, tanto da vida silvestre, né, quanto do cuidado com os pets. E hoje ele traz um assunto curioso. Sabe o dreno do ar-condicionado? Muita gente tem no comércio o dreno que termina saindo para a rua, aquela saída de água do ar-condicionado. E aí o que algumas pessoas começam a fazer? Colocam ali um potinho, tal, porque animais passam na rua e pelo menos tem a possibilidade de tomar água. Mas aí que vem a grande pergunta: será que essa água é saudável para esses animais? Tem algum risco, algum tipo de complicação? É o que o Salomão explica a partir de agora. Eu tenho observado, na zona comercial de Cachoeira principalmente, que alguns estabelecimentos estão colocando a água do dreno do ar-condicionado, colocando ela pingando em potes que servem para saciar a sede dos cães de rua. É uma atitude nobre, é uma atitude digna de elogio, fornecimento de água potável para esses cães de rua nessa época do ano que está muito quente. Só que essa água é muito clarinha, mas não é uma água potável. Eu, como médico veterinário, tenho obrigação de alertar as pessoas que estão fornecendo esse tipo de água para os animais, que é um veneno isso, é muito perigoso. Por que é perigoso? Essa água é proveniente da condensação da água que é retirada do ar de dentro dos estabelecimentos, e ela é condensada e pinga através de uma canaleta, ela passa por serpentinas dentro da máquina de ar-condicionado, ela tem contato com metais como cobre e alumínio, então sai resíduos desses metais na água. E uma coisa muito grave também são os fungos, né?
bactérias, porque é a mesma coisa que o animal estivesse tomando água de um filtro de ar-condicionado que você estivesse lavado. Então, essa água ela sai imprópria para o consumo humano. Se é imprópria para o consumo humano, também é imprópria para o consumo dos animais. Existem bactérias que vivem nessas canaletas, porque ali se cria um musgo, né? E esse musgo, essa biopelícula, ela serve de ponto de alimentação e sobrevivência desses patógenos para a saúde, né? Então, são fungos principalmente que estão alojados ali e estão se multiplicando, e o animal, ao ingerir, a primeira coisa que pode acontecer a curto espaço de tempo seriam gastrites produzida por essas bactérias que estão ali também junto com esses fungos, né? E a longo prazo nós teríamos problemas bem mais graves, como intoxicação por metais, que atacam principalmente o fígado e os rins. Então isso é muito grave. Essa atitude é nobre, mas eu, como veterinário, tenho que alertar vocês. Então, o que eu recomendo? Não vamos parar de fornecer água para os animais, não é esse o objetivo do meu comentário. Meu objetivo é orientar para dar água potável. Tem que ser em vasilhas de preferência de porcelana, esses outros objetos, assim, esses outros materiais de fácil higienização, né? Elas não devem ficar no chão, elas devem ficar um pouquinho mais alto para que o animal possa tomar uma água mais pura e na sombra. O calor transforma aquela água num meio de cultura para bactérias. E ela deve ser trocada no mínimo 3 vezes por dia e sempre que trocar, com uma esponjinha, limpar bem aquele recipiente. Colocar pedras de gelo é fundamental. Colocar gelo na água, vocês vão notar que os animais vão tomar uma água fresquinha e com menos possibilidade de adquirir uma doença, porque a água gelada também inibe, às vezes, o crescimento de certas bactérias. A água, mesmo que potável, também oferece um certo risco, porque se um animal com parvovirose, tosse dos canis e algumas outras viroses, o vírus, através da saliva, pode sobreviver na água. Então, eu chamo a atenção que se um comerciante colocar aquela água ali, ele deve ficar um pouco atento, né? Prestar atenção. Se um animal doente, a pessoa nota, quando vem um animal babando, doente, assim, tomar aquela água, ela deve ser trocada imediatamente, porque ela também pode ser fonte de transmissão de doenças. Mas o objetivo é que vocês forneçam água com responsabilidade e água potável para saciar a sede e manter a saúde desses animais que estão abandonados nas ruas das nossas cidades, em todo o Brasil, e que nós, tentando fazer um gesto humanitário, um gesto de carinho, estamos, às vezes, cometendo um erro que pode ser facilmente solucionado. Até a próxima. A professora Ângela Chu foi a escolhida para ser homenageada este ano pela Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul como a Mulher do Ano. A tradição do Legislativo cachoeirense é de destacar em todo mês de março uma personalidade feminina em sessão solene alusiva ao Dia Internacional da Mulher. Neste ano, a solenidade vai ser realizada na próxima terça-feira, às 19 horas, no Palácio Legislativo João Neves da Fontoura. Anualmente, a Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul seleciona uma mulher, a sua folha de serviços prestados, a sua história, o seu currículo, para ser destacado e homenageado no mês de março. Este ano, essa mulher é a professora Ângela Schumacher-Chu, que está ao meu lado aqui, com quem eu converso agora. Ângela, recebe essa homenagem do Legislativo cachoeirense para enaltecer e reconhecer a tua história. A recém nós falávamos sobre como destacar essa pessoa, a Ângela Chu, que já foi escritora, que ainda é escritora, professora, foi secretária de Educação,
foi vice-prefeita e foi a primeira mulher que comandou Cachoeira do Sul. E tu me dizias que quer ser reconhecida como professora em função das digitais que te acompanham aí na história de muitos dos teus alunos, né? Boa tarde, Ângela. Como é que tu recebe essa homenagem? Bom, boa tarde a todos os telespectadores. Obrigada, Thelma, pela NT Sul, né, fazer essa reportagem. E dizer que receber essa homenagem representando as mulheres, né, pelo Dia Internacional da Mulher, é uma grande alegria e uma grande honra para mim. E também considero até um privilégio. E fico muito feliz porque é um reconhecimento à minha dedicação e o meu trabalho em prol da nossa amada cachoeira. Muito relacionado à tua caminhada toda na educação, né, Ângela, que é um dos pontos altos dessa homenagem. Tu começa como professora, trabalha muito fundamentada aí nesses preceitos da educação, como secretária de educação, contribui com muitos avanços na educação dentro da tua caminhada na cidade, transformando algumas normas, contribuindo para a evolução da educação, principalmente nesse período em que tu trabalha na gestão da educação em Cachoeira do Sul, trabalha na composição de obras, tanto contando um pouco da história de Cachoeira, nos livros que tu escreveste, e também na publicação de obras infantis. Puxa, mas tu estudou meu currículo, tu sabe mais que eu. Sim, Thelma, durante a minha jornada, eu atuei em muitas funções da vida pública, né? Praticamente fui professora estadual, também fui depois, como tu disse, secretária municipal, vice-prefeita e prefeita. Mas a educação é onde eu me moldei. A minha formação toda foi na parte da educação. E quando eu atuei, então eu digo sempre que eu sou professora por vocação. Por 3 gestões, eu também fui secretária municipal de educação do município, responsável pelo planejamento da educação do município e também criando políticas públicas que visavam sempre melhorar a qualidade da educação municipal oferecida para as nossas crianças. Porque eu acredito também que a educação e o conhecimento é a única ferramenta responsável por transformar vidas. Tem um aspecto importante também, que é a tua passagem pela cultura e a valorização dessa pasta, né, Ângela? A minha passagem de 14 anos que eu atuei no Museu Municipal, primeiramente como assessora técnica, pesquisadora, e cheguei também a ser diretora do Museu Municipal. Foi um período em que eu aprendi a valorizar as nossas raízes, que pesquisamos muito a história de Cachoeira e divulgamos para quem? Para as nossas crianças. Fui coautora de 2 livros, né? A Cachoeira do Sul em Busca de Sua História e Cachoeira do Sul, Princesa do Jacuí. A Ângela é eleita vice-prefeita com a representatividade que já se esperava e numa situação aí adversa assume a prefeitura de Cachoeira do Sul. Lembro que naquele momento tu me dizia, eu estava cumprindo aquilo que é previsto para o vice-prefeito, que é a representatividade. E de repente 2 marcos importantes. A gente tem, pela primeira vez na história, um prefeito declinando do cargo, né, abrindo mão do cargo de prefeito em meio a uma investigação do Ministério Público, um grande escândalo aí de investigação de corrupção, e a primeira mulher se tornando prefeita de Cachoeira do Sul.
São 2 marcos históricos, mas a gente vê uma ascensão de uma mulher assumindo um posto em meio a tudo isso. Como foi para ti assumir o comando da cidade? Que o bom de ser mulher é que nós somos várias em uma só, né? Nós somos capazes de desempenhar múltiplas e simultâneas funções na nossa jornada. Eu tive, então, o privilégio, né? Eu digo que seja o privilégio de assumir, era vice-prefeita e assumir como prefeita num período muito difícil. Como a minha vida sempre foi movida por compromisso, né? Compromisso com a educação, compromisso com a cultura, compromisso com a nossa cidade, né? Eu encarei esse momento, que foi um momento único, nunca tínhamos vivido, né, na nossa história recente, que foi a enchente de 2023, em dezembro, e a 24, né, que foi histórica, como dizem aí os meteorologistas. Eu desempenhei várias funções, né, porque eu era prefeita, mas eu não podia ser só prefeita. Eu era professora, preocupada com as escolas do interior fechadas e com os alunos sem aula, né? Eu era mãe, né? Preocupada também, assistindo as mães de Cachoeira com problemas com as crianças em casa, perdendo casas, né? Perdendo seus pertences. E eu era cidadã, né? Vendo tudo isto e procurando administrar todo esse período de angústia coletiva, eu acho que eu disse, é bom dizer, né? Quando o nosso rio Jacuí transbordou, né? Mas eu também era líder, então eu tive que reagir, porque líder tem que reconstruir, tem que encontrar soluções, né? Tem que agir. E foi isso que nós fizemos. Qual é a avaliação que tu fazes da mulher Ângela, depois de ter enfrentado todos esses obstáculos, como uma gestora que comandou uma cidade sozinha? Thelma, nesta época agora, com esse distanciamento, a gente vê melhor, né? Então, no meio do turbilhão, tu não tem tempo nem de pensar. Então, na época, eu era prefeita, mas era uma cidadã também, buscando soluções no meio do caos, né? Então, hoje eu vejo que o que eu pude fazer, eu fiz. Quando eu penso nesse período, eu agradeço a Deus, que esteve sempre comigo nessas horas, eu tenho certeza. E estou com a consciência tranquila, poderia fazer mais, poderia, mas em outras condições. Todos os desafios que acontecem na minha vida, eu encaro como aprendizado, como crescimento pessoal. E eu cresci muito. Mas o desafio foi cumprido, né, Ângela? Foi cumprido. E eu estou encarando esta homenagem, Thelma, com muita responsabilidade, tá? E muita gratidão. Muito obrigada, Ângela, mais uma vez, então, por bater esse papo aqui com a gente. Daniel Nunes, homenageada da sessão solene deste ano pela Câmara de Vereadores, Ângela Show. Bom, obrigado, Thelma, pelas informações. Gente, ontem nós exibimos uma reportagem sugerida por telespectador mencionando que foi acompanhante no Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul da esposa e da filha recém-nascida e que não recebeu jantar.
Nas nossas redes sociais, esse conteúdo teve ampla repercussão, inclusive com vários internautas mencionando a mesma situação. Hoje pela manhã, o hospital se manifestou sobre essa situação. A nota diz, abre aspas, o Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul, o HCB, em razão de recente matéria publicada na TV Cachoeira, vem prestar os seguintes esclarecimentos. O HCB cumpre integralmente a legislação aplicável ao direito ao acompanhante no SUS, assegurando sua presença nos casos de pacientes menores de idade, gestantes, idosos e pessoas com deficiência. As normas legais determinam que devem ser asseguradas condições adequadas para a permanência do acompanhante na instituição hospitalar. Contudo, não há definição legal quanto ao fornecimento ou à quantidade de refeições destinadas ao acompanhante. No âmbito do Sistema Único de Saúde, as regras de faturamento prevêem o pagamento de uma diária no valor de R$ 8,00, destinadas ao acompanhante de pacientes internado nas hipóteses acima mencionadas. Esse valor integra o custeio geral relacionado à permanência do acompanhante na instituição hospitalar. Para fins de parâmetro, atualmente o custo médio de uma refeição fornecida pelo hospital é de R$ 10,92. Mesmo diante dessas limitações, o HCB fornece diariamente aos acompanhantes de pacientes SUS café da manhã e almoço, buscando garantir acolhimento e condições adequadas durante o período de internação. Além disso, situações de vulnerabilidade social são avaliadas pela equipe de assistência social, que pode adotar medidas específicas conforme cada caso. Cabe ressaltar que, no caso de pacientes atendidos por convênios, diversos planos de saúde não prevêem a cobertura de refeições destinadas aos acompanhantes, não sendo essa, portanto, uma situação restrita aos pacientes do Sistema Único de Saúde. É de conhecimento público que, mesmo com os repasses regulares e emendas parlamentares recebidas, o financiamento do SUS apresenta déficit estrutural, realidade que impacta diretamente as instituições hospitalares. No caso do HCB, o déficit acumulado no ano de 2025 atingiu aproximadamente 7 milhões, cenário que reflete uma realidade enfrentada por diversos hospitais filantrópicos em todo o país. Ainda assim, o Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul mantém como prioridade a qualidade do atendimento aos pacientes, buscando diariamente superar os desafios inerentes à prestação de serviços de saúde pública. A possibilidade de ampliação da quantidade de refeições destinadas aos acompanhantes de pacientes atendidos pelo SUS será analisada com responsabilidade pela instituição, considerando os limites orçamentários e financeiros do hospital. O hospital segue permanentemente empenhado em aprimorar seus serviços, buscando equilibrar a responsabilidade na gestão dos recursos com o compromisso institucional de oferecer atendimento humanizado, seguro e de qualidade à população de Cachoeira do Sul e região. Fecha aspas, direção do HCB. E nós trouxemos aqui esta nota na íntegra, considerando a relevância, não é, deste assunto, posicionamento do HCB. Ontem muitas pessoas falando sobre este assunto, então posicionamento também oficial da instituição. Muito obrigado a você de casa que interagiu, que mandou o seu recado para a gente nesta sexta-feira. Esta edição do NT Sul vai ficando por aqui. Tem NT Sul no domingo, ao meio-dia e ao vivo novamente na segunda-feira. E destaco mais uma vez a você de casa que hoje à noite tem uma programação especial aqui na tela da TV Novo Tempo, já a partir das 6h45, então não perca, fique com a Novo Tempo, o canal da Esperança. Bom fim de semana para você. Mais uma vez a nossa homenagem também às mulheres, em virtude do Dia Internacional da Mulher. Bom fim de semana. Tchau.